Galera, beleza? Dirceu Rezende aqui. No vídeo de hoje eu vou dar um overview para vocês sobre o SQL CLR. Essa é a apresentação que eu palestrei no evento DevS na conferência de 2017, que eu falei sobre esse tema. Então, minha ideia é mostrar para vocês como é que funciona esse SQL CLR, quais as vantagens e desvantagens, e mostrar ele também na prática, exemplos reais de como é que a gente poderia estar utilizando esse recurso para trazer alguns ganhos para o nosso banco de dados. Falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Dirceu Rezende, gosto muito de programação, comecei na área de programação, depois eu migrei para a área de banco de dados e hoje atualmente eu estou trabalhando como analista de BI. Fiz faculdade em Minas, no Gramber, para quem conhece, lá em Juiz de Fora, e atualmente faço pós-graduação de engenharia de software na PUC Minas. Trabalhei em algumas grandes empresas, como a Accenture, por exemplo, prestando serviço para a Vale, na da Casa, que é a maior financeira aqui do Espírito Santo, e atualmente trabalho numa grande empresa do ramo energético aqui do Brasil. Faço alguns trabalhos como freelancer também, tanto na área de desenvolvimento quanto BI e DBA. Sou MCSE de Data Management and Analytics, MCSA de Database Development, Database Administration, de BI Reporting e SQL 2012-14 e de Database Development. Faço parte da organização do SQL Server ES, que é o PES Group aqui do Espírito Santo, em Vitória. E atualmente, recentemente fui reconhecido como Microsoft MVP Data Platform, que é um prêmio bem legal em relação ao trabalho que eu venho fazendo na comunidade ultimamente. Essas aqui são as formas de você conseguir acompanhar um pouquinho meu trabalho. Esse é o meu blog, onde eu publico a maioria dos meus artigos, publico as novidades que acontecem na tecnologia ultimamente, na área de banco de dados. Esse aqui é meu e-mail. Podem enviar dúvida, enviar contato, sugestão, crítica. GitHub, onde eu publico alguns projetos. Confesso que estou um pouquinho parado, poderia estar publicando mais. Twitter, posto alguns posts do blog mesmo, interajo com o pessoal. Facebook, essa aqui é a minha página, e o Google numa rede social que também não uso muito. O que a gente vai falar hoje? O que é o SQL CLR, em resumo? Algumas das vantagens de estar utilizando essa solução, o que isso agregaria para o nosso banco, para o nosso desenvolvimento de banco de dados. Algumas desvantagens e restrições dessa ferramenta, dessa abordagem de banco de dados. Vou falar um pouquinho, mostrar na prática como que a gente consegue programar e publicar o nosso projeto de SQL CLR do banco de dados. Um pouquinho sobre performance, que é um tópico que é bem relevante para você estar implementando o CLR no seu banco de dados. Segurança e alguns exemplos de uso dele. Então vamos lá, o que é o SQL CLR? O CLR é o coração do .NET Framework. São um conjunto de interfaces, um conjunto de recursos que o .NET Framework fornece para o desenvolvedor, para o programador, e facilita muito a vida dele, porque muita coisa que ele precisaria implementar na mão, na unha, como a gente fala, o .NET Framework já entrega isso para ele. Camada de acesso a dados, camada de acesso a algumas APIs, requisições web, várias ferramentas, vários recursos que o .NET Framework já te entrega isso bem mastigado. E o SQL CLR é uma forma de você estar acessando esses métodos, essas bibliotecas do .NET Framework no SQL Server. Então, o SQL CLR é basicamente isso. Você conseguir programar no Visual Studio, utilizando o .NET Framework, um VBNet, um C# da vida, e você conseguir
utilizar esses métodos que você programou no seu Visual Studio, lá na sua linguagem de programação, no SQL Server. E aí você programa em C#, em VBNet, e quando você publica no seu banco de dados, esses objetos acabam virando objetos de banco de dados, como procedures, funções escalares, funções de tabela, funções de agregação. E você basicamente codifica no Visual Studio e você vai estar utilizando, uma vez que você publica, você vai estar utilizando esses objetos no seu SQL Server, no Management Studio, no Operations Studio, que foi lançado esse ano, no MSSQL CLI, que é uma interface de linha de comando. Então você vai utilizar como se fosse um objeto de banco normal, que você pode utilizar, executar uma procedure, executar uma função. Que a gente tem de vantagem? Para que eu vou utilizar o CLR no meu banco de dados? O que eu vou ganhar com isso? Então a gente consegue fazer consulta web service através do próprio banco de dados, utilizando biblioteca system.http. A gente consegue fazer requisições POST, GET, PUT, consegue integrar com web service REST, SOAP. Então você consegue estender um pouquinho o seu banco de dados através de requisições web, seja via web service. Você consegue utilizar, fazer consultas a páginas HTML normal e utilizar web scraping com XML para estar retornando alguma informação de algum site, por exemplo. Você pode utilizar dados geoespaciais de geolocalização. Isso já é bem interessante para sistemas de mapa, sistemas de rota. Você pode utilizar expressões regulares, o regexp, que em alguns casos pode ser bem prático para resolver alguns problemas complexos em strings, em números, em tratamento e recuperação de informações. É muito utilizado para poder resolver alguns problemas de performance em funções, porque principalmente quando você tem estruturas de laços, while, por exemplo, tratamento de string, cálculos matemáticos, operações com números. O .NET Framework ele acaba sendo muito mais poderoso do que o SQL Server para fazer esse tipo de operação, porque também não é o objetivo do SQL Server fazer tratamento de string, por exemplo, trabalhar com regexp. Então, que já seria bem o foco do .NET Framework, Então, quando você tem uma função SQL normal que você desenvolveu, e essa função geralmente vai ter uma performance bem inferior se você reescrever essa mesma função utilizando o C# publicando no seu banco de dados. Então é muito utilizado o CLR nesse tipo de cenário, quando você tem uma função lenta que está gerando lentidão em algum sistema, em algumas consultas, você reescreve essa função em .NET com o mesmo nome, mesma entrada, publica no servidor e substitui a versão que está lá. Então você consegue ter um ganho de performance muito bom, às vezes na casa de 60 vezes, 100 vezes mais rápido, sem precisar alterar a sua aplicação ou o seu serviço, simplesmente alterando o objeto no banco. Um motivo bem legal também de você estar utilizando o CLR é você substituir aquelas rotinas que utilizam o XPCMD Shell, que é aquele comandinho lá que você consegue executar qualquer comando pelo banco de dados, comando prompt DOS, ou o Automation, que é um outro recurso de você conseguir utilizar o SQL Server para acessar dados externos, acessar serviços e APIs do Windows. O primeiro caso, que é o XPCMD Shell, ele dá muita liberdade para a pessoa estar utilizando. Então você pode desde copiar um arquivo, ler um arquivo, até você mandar um comando remoto para uma outra máquina, formatar o servidor, apagar algum arquivo da própria instalação do SQL Server. Então é algo que é bem perigoso. E como é que você consegue melhorar isso com o CLR? No CLR, o desenvolvedor ou a pessoa que for utilizar a biblioteca só vai conseguir ter acesso ao que você está implementado. Então, se você não tem nenhum método que você formate um computador, por exemplo, apague um arquivo, ele não vai conseguir apagar esse arquivo pelo CLR, porque esse objeto não foi implementado. Além do permissionamento de você conseguir controlar cada procedure ou cada função que faz uma determinada ação, você conseguir controlar e gerenciar esse acesso por usuário como um objeto de banco normal você faria no seu banco de dados hoje.
O Automation muito utilizado nas primeiras versões de SQL, 2015, 2005, 2008, até no 2000, e que acabou gerando muito problema em ambientes críticos, porque ele acabava gerando muitas, além de brechas de segurança, ele também gerava alguns estouros de memória, alguns relatos a gente vê na internet de pessoas relatando estouros de memória, que acabava gerando problemas de lentidão, tendo que reiniciar serviço, às vezes até servidor, gerando estouro de memória, processo fechando sozinho do SQL. Então, é algo que às vezes pode até ser prático em uma determinada função ou determinada necessidade, mas que é bom evitar se for possível. Uma outra vantagem que eu vejo no desenvolvimento do SQL CLR é você estar utilizando o Visual Studio junto com o GitHub e TFS, porque o Visual Studio é uma ferramenta muito boa para você estar programando, para você estar conseguindo versionar o seu código, trabalhar em equipe, né, usando o Team Foundation ou o GitHub, controlando os branches, controlando os trunks, você conseguindo gerenciar bem o que você está fazendo, comparar a versão de uma versão anterior com o que você estava criando com uma versão que alguém criou anteriormente, controlar o check-in e check-out. Coisa que quando você vai desenvolver uma procedure no TSQL normal, no SQL Server, você não tem todo esse controle. Então, até para a própria codificação também, é muito interessante você estar conseguindo programar no SQL CLR. Além da conectividade de você conseguir pelo banco de dados copiar um arquivo, importar um arquivo CSV, fazer uma consulta web service, conseguir publicar um arquivo no FTP, por exemplo, ou SFTP, integrar com SharePoint. Enfim, as possibilidades são muito grandes, você consegue fazer muita coisa pelo banco de dados que tradicionalmente você não conseguiria fazer ou teria muito mais trabalho para desenvolver se fosse no Integration Service, por exemplo. Que o custo de você utilizar é um pouco alto, porque cada coisa que você vai precisar fazer, você precisa criar um projeto. Enquanto no CLR é uma chamada a uma função, chamada a uma procedure. Então é muito mais prático a utilização. Então a gente consegue, como eu já comentei, integração com web service, a gente consegue fazer manipulação de arquivos, copiar, excluir, renomear, ler arquivo, pegar informação de arquivo, por exemplo, extensão, data de criação, data de modificação. Você consegue executar outros programas, por exemplo, coloca um 7-zip no servidor, você consegue criar um método de compactar utilizando 7-zip, por exemplo, já parametrizado. Consegue utilizar algum outro executável que você tenha alguma necessidade de integrar ele com alguma ferramenta, ou de executar ele e pegar algum retorno. Você consegue utilizar scripts PowerShell, DOS, VBScript, pelo próprio CLR de forma empacotada, né, que você passa os parâmetros e o banco de dados executa essas ferramentas. Você consegue fazer funções de agregação, vou até mostrar a vocês depois, maxref, minref, que são funções que você consegue facilmente gerar group bys com max e min, então é bem prático. Você consegue manipular result sets, consegue trazer até mais de um result set se for o caso. Consegue ter conexão de contexto, é bem legal. É uma conexão que ele pega o próprio usuário que está chamando a função ou a procedure e executar comandos como se fosse esse próprio usuário. Então você consegue pegar, por exemplo, qual a versão da SQL, você consegue pegar se o usuário tem a permissão para executar um determinado objeto, ou você consegue utilizar uma outra conexão totalmente à parte, utilizando um usuário default. Por exemplo, posso parametrizar para todas as minhas SPs que precisam acessar o banco de dados, elas vão conectar com o usuário SQL CLR. Então, se o usuário libera as permissões para esse usuário, e todo mundo que for utilizar essas permissões, eu consigo controlar a permissão pelo objeto e a permissão pelo usuário que conecta no banco. Todo mundo vai utilizar esse mesmo usuário. Ou posso utilizar a conexão de contexto, que ele vai utilizar o usuário atual que está executando o método, e com isso ele poderia, por exemplo, só executar o que ele tem acesso no banco de dados. Desvantagens, pelo que a gente viu aqui no desenho, não tem desvantagem nenhuma, só vejo vantagens. Tô brincando, gente, tem desvantagem sim.
Algumas desvantagens que eu vejo no SQL CLR. O DBA vai ter que ter conhecimento em desenvolvimento para ele poder criar as rotinas, porque como eu falei, você programa em C# ou VBNet, é um conhecimento que não é muito fácil de você encontrar, um DBA que tenha noção pelo menos de programação, até para poder ele desenvolver e também da manutenção, seria interessante que ele tivesse esse conhecimento, até para poder ele conseguir discutir com o time que for desenvolver essa biblioteca, de realmente entender o que aquilo está sendo feito, poder sugerir melhorias. Então é importante que ele tenha isso. Falta de cultura DevOps nas empresas. Então, para poder um projeto desse porte, que envolve o desenvolvimento, envolve um pouquinho de infra, envolve um pouquinho de banco de dados, seria muito interessante que tivesse a cultura DevOps nas empresas, mas é algo que hoje, pelo menos na minha percepção, é algo que não tem acontecido muito, pelo menos nas empresas que eu tive contato, né? Tem pouca documentação sobre esse assunto na internet. Você vai pesquisar, você não vai achar tantas referências assim diferentes. Não vai achar, dependendo de alguns problemas que você pode passar, vai ser difícil de você achar algo específico para o SQL CLR. Então você vê que às vezes você tem que pesquisar alguma coisa mais para o lado do C# ou do VBNet e tentar adaptar isso para a sua realidade de SQL CLR. Um CLR mal codificado pode deixar sua instância estável, sim. Já vi alguns casos que isso aconteceu. O desenvolvedor que criou a biblioteca não tinha tanto conhecimento sobre esse assunto, então ele não se preocupou com boas práticas, não se preocupou com fechar conexões, com liberar memória, com fechar objetos que estejam abertos, por exemplo, utilizar using para poder fechar automaticamente pelo C#, por exemplo. Então ele foi fazendo com o pouco conhecimento que ele tinha sobre o assunto, e no final das contas era um CLR grande com muitos ASPs, muitas funções, mas que ele acabava gerando uma instabilidade na instância um pouco grande, que às vezes a instância caía o serviço do SQL, consumia muita memória. Então a gente teve que fazer um trabalho bem grande de reescrever toda a biblioteca para poder deixar ela bem estável e conseguir ter uma performance legal. Uma outra desvantagem que eu vejo, que eu até utilizo muito, é a questão de parâmetros opcionais. Quando eu crio uma TSQL, por exemplo, uma procedure, eu consigo colocar alguns parâmetros opcionais que eu posso informar ou não. Por exemplo, uma procedure que eu passo uma data como parâmetro. Então eu posso colocar uma data default nula, que se eu não informar, ele pega a data de hoje, por exemplo. Numa procedure do SQL CLR não tem essa opção. Se você não tem essa parâmetro default, que você consiga executar uma SCP sem passar o parâmetro. Você pode até passar ele nulo se você programar que a SCP aceite isso, mas você vai ter que informar esse parâmetro. E um outro problema que eu vejo, que esse aqui é bem chatinho, bem complicado, é que quando você vai fazer o deploy do CLR no banco, o Visual Studio ele apaga os objetos SQL CLR e cria de novo. Qual que é o problema disso? Permissionamento. Então, se você deu acesso para determinados usuários específicos em determinadas funções ou procedures, quando você fizer o deploy, esses usuários vão perder os acessos. Então, o que geralmente eu faço? Tem uma SCP que eu até postei no meu blog, que ele faz um backup das permissões desse banco. Eu crio um banco só para o CLR, que eu acho mais fácil de gerenciar. Faço o backup das permissões desse banco. Faço o deploy, ele apaga e cria de novo os objetos e eu aplico as permissões novamente. Então, hoje eu já faço isso automático, já meio que padrão, toda vez que eu vou publicar fazer isso. Mas é algo que o dia que você esquecer pode te dar problema. Se você não tiver um backup prévio, se você não tem um backupzinho salvo, alguma coisa assim, fez o deploy, esqueci de fazer a permissão, não tenho salvo em lugar nenhum. Cara, felizmente perdeu, vai ter que permissionar tudo de novo. E é algo que felizmente a Microsoft não deu uma solução ainda, e é algo que realmente para uma pessoa mais inexperiente que está entrando agora nessa área de SQL CLR, é algo que pode complicar um pouquinho a vida dela aí na utilização da ferramenta. Tem algumas restrições que a gente tem no CLR.
Então, por exemplo, até coloquei o link aqui. Depois eu vou disponibilizar no vídeo também a apresentação que eu fiz aqui no DVS. Tem uma listazinha de alguns assemblies que são suportados. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Aqui no meu blog, né, dirceuresende.com. Quais são os assemblies suportados? Essa listinha aqui já consegue resolver muitos problemas no dia a dia. Particularmente, eu não utilizo esses aqui. Eu começo daqui para trás, aqui para baixo. System, Configuration, Core, Data, Data XML, Web Service, Web XML Link. Já conseguem fazer muita coisa legal. Então, é algo que você tem que tomar cuidado quando você for fazer, de você conseguir identificar quais são as assemblies suportadas, porque se você tentar colocar um assembly que você não tem suporte nativo, isso aqui é suporte nativo, tá, gente? Ele suporta mais bibliotecas, mas isso aqui é o que você consegue utilizar sem precisar incluir bibliotecas externas. Então, se você precisar utilizar uma DLL que não é essas aqui da lista, o que vai acontecer? Ou você vai ter que pegar essa DLL e colocar ela no GAC para poder o .NET Framework do banco de dados conseguir identificar isso, ou você vai ter que registrar essa DLL manualmente. E isso é muito chato, porque quando você faz isso, além da DLL às vezes poder ter outras dependências, você ter que começar a importar vários arquivos para o banco de dados, isso não é uma boa prática. Quando você vai fazer uma migração, tem que ficar se preocupando com isso. Isso não é legal, dá uma complexidade maior na administração do seu ambiente. Então é algo que fortemente não recomendo que você utilize essas DLLs não suportadas. Já vi vários DBAs reclamando de CLR justamente por isso, de ter esse trabalho de ficar tomando conta dessas DLLs. Vai migrar um servidor, tem que carregar as DLLs junto. Então é algo que realmente eu recomendo que você não utilize. Não utilize. Um pouquinho sobre permissão. Vou botar aqui. São 3 tipos de permissão. Na hora que você vai publicar o CLR, você define. É o Safe, External Access e o Unsafe, que em algumas telas do Management Studio, por exemplo, a Microsoft mudou esse nome de Unsafe para Unrestricted. Acho que é para poder tirar um pouquinho essa cara de não seguro aqui, que pode virar um clima de não conformidade, de algo não tão confortável. Então, o que tem de diferença nesses três modos de você tá publicando? O Safe basicamente é o modo seguro, né? O modo mais tradicional. Você consegue executar funções de regex, consegue utilizar funções numéricas, consegue utilizar tratamentos de string, cálculos matemáticos, consegue fazer uma série de coisas legais que você pode fazer no CLR, mas ele não te dá acesso, por exemplo, a fazer uma consulta web service, a consultar um arquivo na rede, consultar na própria máquina sua, você não vai ter acesso. Então é um nível de segurança mais elevado, que você consegue fazer basicamente operações mais básicas, mais de dados e números de tratamento de strings. Quando a gente vai para o nível External Access, o que isso muda? A gente já começa a conseguir fazer consultas HTTP, né, consultas externas, e consegue também utilizar arquivos, tanto de rede, se o seu usuário tiver permissão, o usuário do banco, quanto também arquivos locais no própria máquina, no próprio servidor. E quando a gente vem para esse cara Unsafe, o que muda? O que muda é que você vai conseguir fazer qualquer coisa no banco de dados. Você vai conseguir, por exemplo, chamar a classe Process, que você executa outros aplicativos, outros executáveis pelo banco de dados. Por exemplo, como você tem o exemplo de um 7-zip da vida. Você pode executar uma calculadora, pode executar qualquer binário, qualquer arquivo executável da sua máquina. Pode utilizar parte de gerenciamento da própria memória do SQL Server, você consegue mexer, você consegue ler os ponteiros de memória internos do processo do SQL Server.
Então é algo que pode representar um risco um pouco maior de segurança, de instabilidade da instância. É algo que só deve ser utilizado quando você tem uma demanda específica que você precisa realmente utilizar um process, precisa mexer com algo de memória e o External Access não atende. E conexão de contexto é uma das restrições que, como eu já expliquei, você consegue ter acesso aos dados do próprio usuário. Só que quando você está utilizando uma conexão de contexto, alguns métodos você não consegue estar utilizando. Como que a gente faz para estar programando e publicando um SQL CLR? Vou mostrar aqui para vocês na prática. Beleza, esse aqui é o Visual Studio, né? Community 2017. Baixei. Para quem é desenvolvedor, para quem é estudante, quem está praticando, quem está treinando, aprendendo, é a versão free. Então, se você tem uma empresa que quer utilizar na sua empresa, não recomendo. Tem que melhor entrar em contato com o seu suporte de licenciamento para você depois não sofrer um processo ou alguma ação. Mas vamos lá, como é que a gente cria o nosso projeto CLR? A gente vai aqui, projeto novo, normal, como um projeto qualquer, e a gente vai ter esse carinha aqui, é o SQL Server Database Project. Então eu vou criar um projeto aqui, que você pode dar nome para o seu projeto. Vou colocar o nome padrão, tá? De boa. Demorando um cadinho. Beleza, criou nosso projeto. Então galera, aqui para continuar, vamos criar aqui New Project. A gente vem aqui em Class Library .NET Framework. Então aqui eu vou colocar o nome do meu Class Library. Opa. Esse nome já existe, que eu tinha criado. Então, beleza. Criando o projeto SQL CLR 2. Eu percebo que eu já até criou um objetinho aqui com uma estruturazinha default. Vou apagar. E aí aqui nas referências do meu projeto CLR, o que a gente vai fazer? Adicionar uma referência. Aqui vem Project. E adicionar uma referência para nossa Class Library que a gente criou aqui. Beleza? Então esse carinha aqui referencia aqui. Porque os meus métodos eles vão estar na Class Library, não aqui nesse objeto. Não aqui no projeto CLR, Database Project. Então agora, basicamente, eu vou criar uma função simples. E a gente vai publicar ela uma coisa legal que a gente tem que fazer. Vim aqui, Properties. Aqui é onde a gente define as configurações do nosso projeto CLR. Para qual versão que a gente vai publicar no banco de dados. Qual .NET Framework que a gente vai estar utilizando. Qual nível de permissão que a gente vai estar utilizando. Vou colocar External Access, porque eu quero depois criar algumas funções de consulta de arquivos, por exemplo. Aqui a gente define parte de documentação, de serialização. Então, uma série de configurações aqui que a gente pode fazer. Essas que eu passei são as que eu costumo mais fazer. Então, vou salvar aqui. E aqui também é importante a gente olhar as propriedades do projeto de Class Library, do .NET Framework que a gente criou. Que a gente também consegue definir a versão do .NET Framework. Tem algumas opções aqui de serialização também, se for o caso. E um outro passo legal é você vir
aqui em propriedades desse carinha aqui e mexer aqui no permission set, que aqui também eu tenho que definir a mesma permissão que eu colocar lá, eu tenho que pôr aqui também. Então, de novo, a gente vem aqui na referência. Esse aqui é a nossa class library que a gente está importando como referência. E aqui no permission set a gente define qual que é o permissionamento que vai ter a class library que a gente está criando. Ok? Vamos salvar aqui. Vou pegar o código de uma função que tem aqui. Uma função é simples. Verifique se o arquivo existe. Vou pegar simplesmente essa parte aqui, que é realmente o código, a parte que interessa. Vou adicionar aqui. Outra assim, coisa legal que eu costumo fazer é criar pastinhas de acordo com o tipo do objeto. Só para facilitar mesmo depois você conseguir identificar onde que estão os objetos que você está criando. Quando você vai criando um CLR muito grande, depois você vai ver que acaba ficando difícil de você dar manutenção sem fazer esse tipo de divisão. Então eu vou criar uma pastinha aqui e vou dar o nome dela de functions. Dentro de functions, vou criar uma outra pasta. Vou botar o nome aqui de escalar. E aqui uma de table valid. Beleza? Eu vou criar uma também. Procedures. Beleza? Então aqui no escalar, vou dar um add new item. Vou botar uma class. Aqui é o nome da minha função. Vou colocar aqui fnc arquivo existe. Beleza? Aqui por padrão ele já me traz um código default, mas eu vou copiar aquele que eu já tinha salvo. Estou utilizando essas bibliotecas aqui, SystemData.SQLtypes e o System.io. Então a minha função é muito simples. Toda função que você for fazer no CLR, esse cabeçalho aqui é padrão. Public Partial Class User Defined Functions. Aqui é o tipo do objeto, é um Microsoft SQL Server SQL Function. Aqui é o tipo de retorno do objeto. Aqui é o nome da função, qual parâmetro de entrada e o que ela vai retornar. Então, basicamente, vai utilizar o método exists da classe file, que vem lá da System.io, e passar o nome do arquivo que a gente passou por parâmetro e vai retornar. Bem simples a função, não tem muito segredo. Vou até criar uma outra função aqui, que é um pouquinho mais simples, sei lá, calcula a idade. Tirar o comentário. New item de novo, class. Vou colocar aqui o nome da minha função. Aplico aqui o código e aqui é basicamente o código da minha função calcula idade. Passa a data de nascimento, data de hoje, com parâmetros. Se uma das duas datas for nula, a gente já retorna null, aqui no mesmo tipo do parâmetro de saída. A gente faz a diminuição do ano da data de hoje menos a data do ano de nascimento, que é basicamente para calcular a diferença de anos. E aqui a gente faz o ajuste para saber se a data de nascimento da pessoa já foi realizada ou não. Se já foi realizado, ela diminui. Se não foi realizado ainda, ela diminui um ano dessa conta aqui. Então, um cálculo extremamente simples, que é o cálculo de idade. Vamos publicar agora, ver como é que funciona isso aqui no banco de dados especificamente. A minha ideia é publicar esse CLR nesse banco aqui de Seu Resende. É um banco que eu acabei de criar, não tem nada ainda nele. Vou criar só para esse post aqui, beleza? Então a gente vem aqui no projeto de Database Project, já vem aqui em Publish. Ele vai validar o projeto
identificar se tem algum erro de sintaxe, algum erro de semântica, algum erro de lógica. Então, se chegou nessa telinha aqui, tá ok, passou. Aqui eu vou clicar em Edit, para a gente definir as propriedades da conexão que a gente vai estar publicando esse cara. Vou pegar uma conexão aqui, uma conexão padrão aqui. Então aqui você coloca o nome do servidor e aqui o nome do banco. Seu Resende. Vou dar um teste. Conexão com sucesso. Vou dar OK. Vou clicar aqui no Publish e ele vai publicar o CLR no banco de dados desse servidor aqui, que é o servidor que eu estou utilizando atualmente. A gente viu aqui que deu um erro na hora de publicar. O que a gente faz quando dá erro? Você vem aqui, View Results, que ele vai te retornar o que aconteceu, o que deu erro na hora de você criar. A gente fecha aqui para traduzir a mensagem. Ó, deu erro porque erro de permissão, porque o assembly não está atualizado com a permissão external access aqui, ó. O que isso acontece, gente? Isso aqui é muito importante falar. Quando você tem um banco de dados que você precisa publicar um CLR com uma permissão diferente da safe, tem duas formas de você estar utilizando isso. Ou você cria um certificado para o seu banco de dados para estar assinando esse assembly, que é a forma mais correta, mas é a forma um pouquinho mais burocrática. E dificilmente você vai ver na internet o pessoal postando sobre isso, porque é algo que dá um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais chatinho. Ou você faz a forma mais rápida, mais fácil, que é você colocar o banco como trustworthy. E aí você consegue estar publicando assemblies tanto com permissão external access quanto o unsafe. Depois eu vou estar fazendo post explicando a vocês como que a gente faz a parte do certificado. Eu vou criar um videozinho só sobre isso, só para esse vídeo não ficar muito extenso. E desse exemplo aqui, só para poder mostrar a vocês, como não é o intuito agora de estar mostrando essa parte de certificado um pouquinho mais avançado, eu vou colocar o banco como trustworthy, só para a gente estar publicando aqui, beleza? Depois eu vou mostrar a vocês como é que faz a forma mais a boa prática. Vamos lá. Como é que a gente coloca o banco como trustworthy? Alter database set trustworthy on. Beleza, o banco agora é confiável. Então vamos tentar publicar de novo. Importante isso aqui que eu acabei até esquecendo. Quando você vai publicar, Publish, você vem aqui em Edit, escolhe o banco, você vem aqui em Advanced, beleza? O que você faz aqui? Tem uma parte aqui que a gente configura qual que é. Aqui. Aqui na solução. Você vem aqui a Database Settings. Aqui você escolhe qual é o collection do banco que você está trabalhando. E aqui você consegue definir aqui, trustworthy, esse carinha aqui. Que a gente marca ele. Beleza, vamos salvar. E agora a gente publica de novo.
Show. Publicado com sucesso. Então agora quando aparece essa mensagem aqui, os nossos objetos aqui do Visual Studio vieram parar aqui no Management Studio. Então são funções aqui, ó, as duas funções que a gente criou. Vou editar essa função aqui. Deixa eu editar aqui para poder dar uma olhada no código fonte. Não tem. Aqui é só a chamada para o assembly que o Visual Studio já criou e publicou aqui na sua instância, que é esse carinha aqui. Então, como é que eu consigo pegar o código fonte de um objeto CLR? A resposta simples é não tem como. Você não consegue mais editar esse código se você não tiver o original do Visual Studio. Mas, como tudo na TI tem um jeito, eu tenho algumas ferramentas, como até já publiquei no meu post, uma delas é o .pic do JetBrains, que você consegue fazer engenharia reversa e pegar o código fonte original. Mas beleza, não é o foco aqui, mas com certeza é um complicador a mais a parte de segurança, de você conseguir garantir que não seja tão simples você pegar esse código fonte de uma função que seja sigilosa, por exemplo, ou confidencial. Beleza? Então vamos utilizar essas funções, ver como é que elas funcionam. Então, select FNC com qualidade. Vou colocar aqui data do meu nascimento e a data de hoje. Beleza, trouxe a minha idade. Se eu tivesse nascido, vamos supor, 28/8, como é o dia 4 hoje, uma data que não chegou ainda. Então aqui, 30 anos, beleza, a função tá funcionando de boa. É uma função que você poderia muito bem estar desenvolvendo ela no TSQL, mas a vantagem de você estar utilizando ela no CLR é, como eu falei, a parte de performance. Ok? Vou mostrar agora um outro recurso legal, que é verificar se um arquivo existe. Então, vamos lá. Dois pontos barra bco.txt. Esse arquivo não existe, eu estou no zero. Beleza? Agora eu vou pegar um arquivo aqui que eu sei que existe. Por exemplo, esse carinha aqui. Queries demoradas. Beleza. O arquivo existe, como a gente viu lá. Beleza? Então a gente já demonstrou como é que a gente consegue criar esses objetos do CLR. Então agora vamos seguir nossa agenda. Parte de performance, parte muito utilizada no CLR. Substituir uma função tsql.df por SQL.clf geralmente é um bom negócio. Por experiência própria, na grande maioria dos casos que eu tive essa oportunidade de fazer isso, tive bons ganhos. Alguns casos chegaram a 200 vezes mais rápido. Só que geralmente não quer dizer sempre. Já tive casos sim que eu tentei reescrever a função em C#, não consegui ter um ganho de performance maior, porque o CLR tem um overhead sim, de você estar utilizando ele. Ele precisa chamar alguns métodos que geram uma cargazinha no banco de dados para chamar. Então, em alguns casos específicos não foi bom negócio fazer essa substituição. E então é algo que, como tudo em performance tuning, tem que ser estudado, analisado, testado muito bem antes de ser implementado. Funções nativas geralmente são melhores do que funções CLR. Isso daí sem dúvida. Não é simples o ditado menos é mais. Então, você querer inovar, reinventar a roda, não vale a pena. Vou criar um CLR para parar de usar replays. Cara, perder tempo. O replays provavelmente vai ter uma performance melhor nesse caso, se você está utilizando ele fora de uma função, direto na sua query, provavelmente vai ter uma performance melhor do que o CLR.
O código dele é otimizado para tratamento de strings e cálculos matemáticos, conforme eu já havia comentado. Não é um fim, não é um objetivo do banco de dados ser bom nessa categoria de tratamento de strings e cálculos. Então o .NET consegue geralmente ter uma performance boa, muito melhor. Costuma ter uma performance melhor do que uma aplicação .NET, porque ele está mais perto dos dados, embora seja uma aplicação .NET. O CLR está ali dentro do servidor, então ele ele precisa de menos recursos de rede, ele é um pouquinho mais rápido por conta disso. É porque a latência dele acaba ficando um pouquinho menor, porque ele não é em outro servidor, não é em outra rede, não é via web, por exemplo. Às vezes, quando você cria uma aplicação, o servidor está num lugar e o banco está em outro. O .NET já está junto com o banco, está ali dentro, então costuma ter, principalmente essa parte de rede, uma performance superior. A gente consegue fazer consultas remotas sem utilizar o Linked Server, que é algo extremamente doloroso para você estar utilizando no SQL Server, é o Linked Server. É algo que costuma dar muito problema de performance, problema de travamento, de lock, block, enfim. Como que a gente faz isso? No SQL CLR a gente consegue abrir várias conexões. Então você consegue, por exemplo, abrir uma conexão em um servidor A, abrir outra conexão no servidor B, ler os dados do servidor A conectado lá, então não passa a comunicação direta entre dois servidores, joga isso para a memória e insere na conexão que está aberta do servidor B, sem copiar uma coisa diretamente para outra, entendeu? Acaba tendo uma performance muito interessante para você estar utilizando instâncias diferentes sem utilizar Linked Server, sem nem precisar de ter Linked Server na base. E outro ponto importante na parte de performance é a classe SQL Book Copy, que você consegue estar utilizando o Book Copy mesmo, que é um método de você conseguir inserir dados de uma forma mais rápida, utilizando menos log. Mesmo que o recovery model do seu banco seja como full simple, tá? Não precisa trocar o recovery model para poder estar utilizando o book log. E é uma classe que geralmente tem uma performance muito boa para inserir registros. Claro que ela tem lá suas limitações, não é tão flexível para você estar utilizando, mas em caso que você precise copiar uma base ou uma amostra de base, tem uma performance muito boa. Então, vou estar mostrando para vocês essa parte aqui agora de segurança. Como eu já havia falado, a parte de CMD Shell e o Automation, ele consegue substituir muito bem. O CMD Shell tem aquele risco de segurança de ser totalmente aberto, você executa o comando que você quiser. E uma vez que o cara tem acesso ao CMD Shell, você não consegue limitar o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Diferente do CLR, que ele só vai conseguir fazer os objetos que estejam criados e ele tem a permissão. O Automation, conforme já havia falado também, é uma alternativa ao CMD Shell, mas também, uma vez liberado acesso, você tem acesso a fazer tudo com ele. E tem os velhos e conhecidos vazamentos de memória, que acaba gerando inconsistências e instabilidades na instância e problemas futuros para o DBA muito piores do que o CLR. Parte de auditoria e logs. Quando você cria uma SP ou uma função no CLR, você consegue configurar para toda vez que essa SP for chamada, você gerar um log em um database, no database do CLR ou em algum outro database da sua escolha, com quem foi que chamou esse objeto, quando foi chamado, quais os parâmetros utilizados para estar chamando essa função ou essa SP, e gerar todo o mapeamento de tudo que foi feito com esse CLR. Algo que, por exemplo, numa SP normal do TSQL, a pessoa poderia simplesmente ir lá e alterar facilmente e tá conseguindo remover essa auditoria. Personificação de usuários. Bem legal isso daqui. Você consegue, por exemplo, criar uma SP que ela utiliza um usuário A para estar inserindo um registro, uma tabela, fazendo uma consulta,
remota em outra instância, por exemplo, uma instância já pré-definida, e numa outra CP utilizar um usuário B, por exemplo, de uma forma muito simples, muito tranquila, e totalmente transparente para o usuário. Ele nem sabe qual usuário para o usuário final, ele nem sabe qual usuário de banco que está executando aquela ação ali. Então é muito legal, principalmente na parte de você conseguir utilizar objetos remotos. Por exemplo, você pode criar uma table function que faça uma consulta, por exemplo, na sysobjects, passando o nome do objeto e a instância, o servidor. E aí de um servidor você consegue fazer essa consulta em vários outros servidores, passando como parâmetro, sem linked server, sem complicação, sem precisar ficar utilizando impersonate, sem utilizar OpenQuery, nada disso. Bem simples, chamou a função, acabou, passa o parâmetro. Muito tranquilo. Código gerenciado, como eu já falei, você já tem os objetos já pré-criados, então o usuário não consegue utilizar da forma que ele quiser, ele só consegue utilizar aquilo que está criado pelo DBA, que o DBA subiu em produção. Além disso, tem o versionamento de código, que você consegue garantir a segurança desse código por outras pessoas, outras equipes, tem acesso fácil a esse código. E código-fonte ofuscado, tem ferramentas do .NET, como por exemplo da Redgate, também da própria Microsoft, que você consegue ofuscar esse código e dificultar o acesso a ele. Então isso é muito importante para sistemas e para aplicações críticas, que tem algumas funções-chave que não é bom que os usuários tenham acesso ao código. Por exemplo, uma função de criptografia personalizada que você utiliza no campo de senha. Não é interessante que seja facilmente divulgado essa senha, como é que é o algoritmo que gera essa senha, e talvez até como que volte a senha. Então isso é muito legal. Aqui na demo já até mostrei a vocês nesses exemplos aqui do arquivo existe, também do cálculo de idade. E basicamente, galera, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui mensagem nos meus contatos, pode entrar no blog lá e tá postando seu comentário, postando a sua dúvida. Se você se interessou pelo CLR, tem alguns posts de referência aqui, alguns do meu blog aqui, que você consegue dar uma olhada em um monte de coisa legal que já consegui desenvolver com o CLR. Essa introdução aqui, eu tenho esse mesmo, tudo que eu falei para vocês aqui, basicamente, eu tenho nesse artigo aqui. Então, se você quiser, eu não gosto de ver vídeo, ou eu aprendo mais fácil vendo texto em vez de conteúdo de vídeo e áudio, dá uma olhada nesse artigo aqui, cara. Com certeza vai te dar uma visão muito legal do CLR. E você vai conseguir começar a criar seus projetos, começar a desenvolver. Naquela parte de performance que eu tinha comentado com vocês, tem um post bem legal, deixa eu ver se eu acho aqui no blog, que fala justamente sobre essa questão de performance, que eu peguei várias funções, escrevi elas em TSQL, escrevi elas no C# mesmo, no SQL, e comparei a performance de uma para outra e ficou muito bacana. Vou ver se eu acho aqui. Beleza, esse aqui é o post que eu tinha comentado com vocês. Comparação de performance, aquilo que eu te falei, que nem sempre o CLR vai ser melhor, geralmente é, mas nem sempre é. Fiz vários testes de performance aqui, por exemplo, função primeiro dia do mês. Aqui eu coloquei o código da função TSQL, código da função CLR, e aqui eu rodei um teste simples, sem casos aqui, aleatórios,
e comparando a performance, aqui com 100 mil casos, tanto no where quanto no select. Olha a diferença de tempo. Ó. Aqui eu fiz a função sem fazer função, sem utilizar nenhuma função, simplesmente peguei o código desse cara aqui e coloquei aqui. Então você percebe que, como eu falei lá na parte de performance, função nativa geralmente vai ter uma performance melhor. Então aqui a gente mostrou que realmente tem 62 milissegundos, mais rápido até do que o CLR. Mas quando você pega uma função básica, olha a diferença. Não dá nem para comparar. Se eu colocar isso no where, em vez de colocar no select, mil casinhos só. 1000 casos. Olha a diferença. 52 milissegundos para quase 8 segundos. Função último dia mês. Mesma coisa. Olha a diferença. 155 milissegundos para quase 13 segundos e meio. Colocar no where de 48 milissegundos. Inclusive teve o mesmo tempo da função nativa sem ser função. Ó. Fazer um split clássico, exemplo clássico de CLR sendo bem utilizado. Split. Basicamente ele faz isso daqui. Peguei, por exemplo, o primeiro caractere separado. A diferença. 1.8 segundos com 10 vezes mais registros. Ele rodou muito mais rápido. Ou seja, foi 13 vezes mais rápido, tendo 10 vezes mais registro. Olha a diferença. Aqui. Quantidade de linhas. Leitura. Ó. CPU. Tempo de execução. Se a gente colocar no where, então, olha a diferença. É irrisório. Base 64 decode. Coloquei o código das duas. Ele é muito mais simples de entender. Diferença 30 para 1. Valida CPF, por exemplo, um caso legal. Aqui o código TSQL, código CLR, mesmo resultado. Diferença meio segundo para 40 ou quase 49 segundos. Imagina isso aqui no sistema. Se em vez de demorar meio segundo, demora 49 segundos. Você tem uma rotina que demora 49 segundos. Você faz a rodar em meio segundo só trocando a função. Olha isso. Então, cara, é muita diferença de performance. Então, é algo que realmente justifica você tá estudando para estar implementando. Então, você consegue criar, otimizar rotinas pesadas, às vezes, que onde você faz análise da performance, vê que o problema é a função que está deixando a sua rotina, a sua query, a sua consulta, o seu relatório. Essa é a função que está deixando lento. Você faz essa análise. O que você faz? Partir para o CLR, cara. É um cara que vai te dar um resultado legal. Aqui, ó, vários casos, recupera número. Diferença aqui, 2,5 para 43. FNC mês, a função que retorna o nome do mês passando o número. Simples. A diferença. Aqui, ó, quase 30, quase 50 vezes mais rápido. Formata documento, só bota uma máscarazinha, código muito mais simples. Aqui, ó, mesmo resultado. A diferença. Então, galera, não tem muito o que se discutir sobre CLR na performance. Geralmente vai ter um ganho muito significativo, como eu mostrei aqui vocês. Esse caso aqui, ó, quase 70 vezes mais rápido. Simplesmente trocando mesmo parâmetro, mesmo nome da função, mesma coisa, mudou nada, só mudou o nome da função. Olha o ganho que você teve. Então, galera, acho que é isso aí. Espero ter demonstrado um pouquinho do que dá para fazer. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre CLR, dá uma visitada no meu blog lá. Bastante artigo legal de CLR. Acho que tem mais de 40 artigos sobre CLR. Várias coisas, integração com Slack, função de remover string RTF, integração com Web Service, API do Google Maps, API do Correios.
Cara, tem muita coisa legal que dá pra fazer com o CLR. E minha ideia é criar esse mini workshopzinho só para dar uma noção a vocês como é que a gente publica um projeto, como é que a gente cria, o que é o CLR, o que é um overview, para vocês estarem entrando nesse mundo aí. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso estar criando alguns vídeos mais avançados com web service, por exemplo, SOAP, REST, como é que a gente faz um web scraping de uma URL. A gente está avançando nisso aí. Então, um abraço aí para vocês e até mais.